Fala pessoal, beleza? Pedro aqui do DreamC Studios, primeiro vídeo de 2025. E nesse vídeo eu quero explicar para vocês como que vocês vão nomear as tracks para exportar e me enviar para a gente poder trabalhar, fazer mixagem e masterização. Então, eu vou te mandar esse PDF aqui, ó, padrão para envio do material, mixagem e masterização. Então, as tracks têm que estar em formato WAV, 44.100 ou 48 kHz, 24 bits. Depois, na pasta que a gente fechar dos arquivos, você vai criar um arquivo, um bloco de notas mesmo, e ali você vai informar o BPM, que está a música, você vai me informar o nome da música e uma breve descrição da música, não tecnicamente, mas sim da vibe, do que você quer passar com a música, ou do EP, e vai me enviar o nome de 2 a 4 referências de músicas ou de EPs, né? Para eu entender a sonoridade que vocês estão se baseando e mais ou menos aonde vocês querem chegar. Beleza? Bom, vamos para a parte prática aqui, basicamente. Eu vou dar o exemplo aqui no Reaper, mas aí você pode fazer na sua DAW e cada DAW vai ter uma maneira, né, diferente de você exportar as tracks. Então, beleza. Vamos começar aqui pela bateria. Você tem a sua bateria lá, e aí você tem um kick, um microfone dentro do kick, microfone fora do kick, né, do tambor do bumbo, tá? Então, para o microfone que está lá dentro, você vai nomear a track de kick in, beleza. E para o microfone que está fora, né, no caso o kick out, você vai nomear de kick out, nesse padrão. E por que esse padrão, né? Porque isso me ajuda, já logo que eu pego as tracks, a entender o que é cada coisa. Eu não vou precisar ficar solando as coisas para descobrir o que é, o que se trata. Fica mais organizado para mim, montar a sessão e começar a trabalhar mais rápido na mixagem, na masterização, né? E para você, para quando você for exportar, às vezes tem alguma coisa ali que talvez você exportasse em mais canais, sendo que não é necessário. Isso te ajuda também a condensar as suas tracks, né? A condensar a sua sessão e ficar mais fácil para enviar, né? Você entende melhor também, né? Ah, eu não preciso de 3 canais para isso, por exemplo. Isso aqui pode ser somente num canal. É um exemplo, tá? Então, beleza, fechamos o kick. Aí vamos supor que você tem um trigger ali. Você colocou um sample ali, um trigger. E você vai nomear dessa forma. Então, aqui eu vou entender que tudo isso aqui se refere à parte do kick. Então eu já vou saber, isso aqui é o kick in, kick out, aqui é um trigger. Eu posso escolher se eu vou usar ou não o trigger, mas está identificado, tá? E aí, basicamente, vai ser assim para todos os instrumentos, todos os elementos que tiver. Vou dar mais alguns exemplos aqui. A caixa, né? Caixa top, o microfone que vai em cima da caixa. Coloca lá no canal da caixa. A esteira e assim por diante. Deixa eu pegar aqui o exemplo dos tons, tá? Que às vezes pode ficar um pouco estranho. Vamos supor que você tem 4 tons na tua bateria, você tocou usando 4 tons. Você vai ter o tom que vai estar mais à esquerda e o tom que está mais à direita. Você vai nomear da esquerda para a direita na visão do baterista. Então, imagina que eu sou o baterista, eu estou tocando aqui, você vai nomear da esquerda para a direita. Então, aí você vai nomear, né, um underline tom. Então, aqui. Daí o tom 2 a mesma forma. Opa. E assim por diante. Beleza? Aí 3 4 assim por diante. Vamos para o próximo exemplo aqui, baixo. Por exemplo, você gravou
você só gravou o baixo de ai, por exemplo, né? Você não simulou o amplificador, você não fez nada, é só ele. Você vai nomear dessa maneira. Aí vamos supor que você, vou abrir na pasta aqui. Você gravou um baixo de ai, você aí fez uma distorção nesse sinal de ai, depois você gravou também um baixo microfonado, por exemplo. Tá? Tudo o mesmo sinal. Você splitou isso. Vai fazer a mesma coisa. Vai seguir o exemplo. Baixo de ai, baixo distorcido. Aí aqui pode ser só uma leve distorção, ou um- uma distorção mais high gain e tudo mais. Da mesma forma, eu vou abrir as tracks, vou olhar ali embaixo, vou saber o que é o DI, o que é o distorcido, o que é o microfonado e tal. Aí eu posso ver se está tudo em fase, se não está, né? Então isso facilita. Vamos para as guitarras. Guitarra é o seguinte, normalmente a gente grava, né, uma música de metal, rock, você grava uma dobra de guitarra. Você grava o lado esquerdo e o lado direito. Você toca o lado esquerdo e o lado direito, tá? Se você quiser me enviar separado o lado esquerdo e o lado direito, você vai nomear dessa maneira aqui. Então vamos supor aqui a guitarra lado esquerdo, guitarra lado direito. Aqui, left e aqui, right. Isso para guitarras distorcidas, com distorção, né? Ou um drive mais leve, um crunch, né? E que seja realmente a guitarra que faça a base da música, que toque a maior parte do tempo na música. Tá? Agora vamos supor que a base. Ah, deixa eu continuar, né? Perdeu o foco. Mas você pode me enviar ela já renderizada em estéreo, no mesmo canal. Aí você vai nomear dessa maneira aqui, ó. Assim. Aí quando eu olhar, eu vou saber que aqui já é a guitarra base esquerda e direita, tudo no mesmo canal. Tá? Se for uma base clean, guitarra limpa, tá? Você vai me enviar com essa nomenclatura aqui, ó. Pro lado esquerdo e pro lado direito. Da mesma forma, você pode me enviar elas renderizadas no mesmo canal em estéreo. E aí você vai nomear dessa maneira aqui, ó. Beleza? Ah, aí vamos supor que tenham mais camadas de guitarra. Tem uma camada que é a guitarra base, tá? E aí tem, por exemplo, você gravou mais um layer de guitarra que soma junto com essa guitarra principal. Então seria uma guitarra 2. Você pode me enviar, né, da mesma forma, mesma nomenclatura, só que você vai mudar o número, você vai adicionar. Então a base principal é um e essa que faz um layer, né, que soma com essa guitarra, vai ser 2 porque ela também é, é, tem referência com a base dessa guitarra. Então, da mesma forma, você pode me enviar ou individuais, né, esquerda e direita, ou renderizado já em estéreo, né, os dois canais, e adicionando um número, só mudando o número de um para 2. Então seria aqui, ó. Só que aqui, ao invés do um é 2. E aí eu vou entender que é um segundo layer de guitarra, uma guitarra que soma junto com a guitarra principal para fazer o riff, enfim, e compor essa parte da base. Beleza? Se tiver 3, 3, se tiver 4, 4, enfim, tá? Tem um solo, guitarra solo. Aí você vai nomear aqui. Por que um? Porque é só uma linha de guitarra solo, não necessariamente que tenha relação com
a guitarra base. É meio estranho falar isso, né? Mas que tenha sinônimo, assim, sabe? Ah, é um. Não, é porque é só uma linha de guitarra solo. Se tiver duas linhas de guitarra solo, não tem problema. Mesma coisa, só que daí você troca o número. Dois. Então vai ter um solo, uma linha de guitarra solo, depois vai ter uma outra guitarra solo que entra e faz um dueto, por exemplo, mas são guitarras solo, tá? Acho que ficou bem claro. Vamos supor, coloquei aqui, ó, caso haja mais de uma guitarra solo, né? Dois, se tiver três, quatro, enfim, quantas tiverem. Guitarras com ambiência, delay, reverb, que já sejam em estéreo, tá? Aí você vai identificar dessa maneira aqui, ó. Se tiver duas guitarras de ambiência, três camadas, quatro, é só ir adicionando e mudando o número, tá? A nomenclatura. Ó, aqui, um, vai ver aqui, dois, e assim por diante. Ah, violão. Normalmente um violão base e tudo mais é também gravado do lado esquerdo, do lado direito. A forma de envio é similar à da guitarra, né? Você pode me enviar o lado esquerdo e o lado direito separado, ou eles já somado em estéreo. Individual fica assim. Se for enviar em estéreo, assim. E aí também eu vou olhar e já vou saber que é uma dobra de violão, isso aqui ó, né, já está em estéreo, já está somado e tudo mais. Mesma coisa, se tiver mais camadas, é só adicionar um número, tá? Muda o primeiro número e o resto continua igual, beleza? Se for um violão mono, por exemplo, tem um violão aberto em estéreo e tem um violão no centro ali, mono, fazendo alguma frase. Aí você vai mandar dessa maneira aqui, ó. Beleza? É, teclado, né? Teclado é, elétrico e tal, enfim, Rhodes. Geralmente, isso já é gravado em estéreo, já é o LE. Mas caso seja um canal mono, ele seja dois canais, né, o esquerdo e o direito, você pode renderizar e me enviar estéreo, que eu prefiro, ou você pode me enviar individual. Se for individual, segue a mesma lógica da guitarra, tá? E no caso a nomenclatura vai ser essa daqui, ó. Então, teclado estéreo, aqui um TC-LR. Se for mandar o esquerdo e o direito separado, um TC-L, um TC-R, para identificar left, right, esquerda, direita. Ah, pianos também, a mesma lógica, tá? Só, né, obviamente o nome muda. O resto aqui é basicamente a mesma coisa que eu dei o exemplo do teclado, tá? Então, piano, sintetizador. Sintetizador às vezes tem muitas camadas e tal, e daí é só adicionando números. Sintetizador um, 2, 3, 4, 5, 10, 20, o quanto tiver. Tá? Se você, né, quiser, por exemplo, essas coisas que tiverem muitas camadas, e você já definir um balanço, gostar de como ele está soando e tudo mais, quiser somar todos eles num folder e me enviar, é só colocar o instrumento que é, no caso, lá, um monte de layers de sintetizadores, pode colocar um synth LR e tá tudo resolvido. Beleza? Aí para percussão também é a mesma lógica. Se for em mono, é o M, se for em estéreo, é o LR. Se tiver mais camadas, é só adicionar um número. Eu sei que esse vídeo está sendo meio maçante assim, mas é para tentar explicar bem assim, tá?
Vamos para voz. Bom, você vai ter a tua linha principal de voz. Essa você vai chamar de Vox Lead, tá? Você gravou, por exemplo, uma dobra desse vocal. Você cantou a mesma coisa de novo e você quer que isso seja somado ao principal, mas que não seja o principal. Aí você vai colocar, vai nomear dessa maneira aqui. Eu vou entender que é a dobra do vocal principal, beleza? Por quê? Porque às vezes você grava as duas, elas ficam muito similares, né? Você gravou para, às vezes você gravou na mesma oitava, por exemplo, você não fez, não gravou uma terça, uma quinta, enfim. E aí, como é que eu vou saber qual que você quer que seja a principal ou não? Entende? Então, identifica como lead a principal e TB dobra. Se tiver grava duas dobras, né, e quer que seja soe mono, que é a ideia da dobra, 2 Vox dB, tá? Se tiver adlibs, aí é essa nomenclatura aqui, ó. Tá difícil. Caramba. Aí. Se tiver vários canais de adlibs, mesma coisa. Se for uma dobra, dobra daí em estéreo, LR, tá? Você não quer que a dobra seja centro, né? Que não seja uma dobra para o principal, seja uma dobra em estéreo. Aí você vai identificar dessa forma aqui. Então gravou a mesma coisa, lado esquerdo, lado direito. Isso só uma dobra, ou seja, só duas tracks, direita e esquerda. Se for mais, que no caso geralmente é um coro, né? Então você grava 10, 10 canais, 20 canais, 30 canais, 50 canais. Quando for assim, não me manda os 30 canais, tá? Né? Peço por favor que equilibre os volumes, faça o balanço como você quer do coro, né? E renderize em estéreo, LR. Mas caso você tenha muita insegurança nisso e quer que eu faça esse balanço, aí manda todos os canais identificando daí um, dois, três, quatro, né? Se for mandar em estéreo, né? Renderizado, vai chamar de Vox BGV, que é Background Vocals, tá? Se tiver dois coros, por exemplo, há um grupo, um coro de vozes aqui, depois tem mais um aqui. Daí vai adicionando um número, né? Coro um, coro 2, então no caso daí ficaria 2 Vox BGV. Beleza? Ah, assim, basicamente, quase encerrando. Aí tem esse aqui que eu chamo de Sound Effects. Por exemplo, às vezes tem aqueles Rise Up, né? Tem som de explosão, um som de tiro, vento, fogo, enfim. Esses efeitos sonoros, ambientais, assim. Aí você vai chamar eles de um SFX, tá? Você pode, e vai me ajudar, se você, por exemplo, escrever do lado o que que é, tá? Então se é uma explosão, se é um barulho de fogo, de vento, de qualquer coisa, e aí você coloca nesse padrão aqui, ó, nomeia dessa forma. Eu vou saber que é um barulho de explosão, um barulho de tiro, de, enfim, seja lá o que for. Por último, tá? Não é muito comum, mas às vezes você gravou, né, colocou o reverb num canal paralelo, num send, e você gostou muito desse som, você quer que eu utilize esse som de reverb, e, enfim, ou de delay e tudo mais, você pode renderizar esse canal também. E aí você vai ter que fazer duas coisas. Vai ter que me dizer o que que ele é, se é um reverb, um delay, então rev para reverb, DLW, DLY para delay, tá? E do lado a referência do qual instrumento que ele está fazendo o efeito. Então, por exemplo, é a guitarra lead 3. Então, esse reverb é da guitarra lead 3. Então, você coloca primeiro reverb e depois do qual canal que ele está
tá sendo, né? Daí a hora que eu der o play, que eu vou saber, isso aqui é um reverb que ele gostou, que ele quer que eu utilize, que é do solo, tudo mais. Ou às vezes só pela referência, falar, não precisa usar ele, mas é mais ou menos assim que eu quero, que eu criei aqui, por exemplo, tá? Que daí eu posso replicar o efeito. Gente, basicamente é isso, tá? Esse é o padrão, é a forma como você envia. Vou fazer o seguinte, agora eu vou mostrar como exportar tudo isso. Então, primeiro, eu vou ter que gerar algum conteúdo aqui, né? Eu vou habilitar aqui, vou mutar e vou colocar para gravar alguma coisa. Não vai gravar nada, né? Beleza. Então vamos supor que aqui foi toda a tua música. Então tem o kick, tem a caixa, tá tudo aqui. Vou fechar os canais. Então, renderizados do começo ao final da música, né? Do início até o fim da música. Que eu falei no começo, às vezes a bateria vai tocar só nessa parte aqui. E aqui não vai ter. Aqui só vai ter um vocal, só aqui que é o solo. Então tem que renderizar tudo para eu poder ter tempo, né? Para poder colocar tudo no grid e saber onde cada coisa começa e termina, tá? Então, beleza. Selecionei aqui e agora eu vou exportar isso. Aqui no Reaper você pode vir aqui, ó, consolidar e exportar as tracks. Como eu selecionei, eu posso tanto renderizar o projeto inteiro, né? Então, independente de estar selecionado, ou renderizar só o que está selecionado aqui, tá? Aqui ele já vem automático, tá? Então você não precisa mexer muito, só coloca aqui, ó, Tracks All. Senão ele vai renderizar só que tiver selecionado pelo mouse, tá? Que tiver selecionado pelo mouse não, que você deixou selecionado aqui com o clique do mouse. Se você gravou em 44.100, é 44.6, se você gravou em 48, é 48, beleza? Aqui não precisa mexer, ele já vai estar em Wave, 24 bits, tá? Aqui é o seguinte, ele tem algumas tags aqui, como a nomenclatura vai sair na hora de você exportar. Aqui eu recomendo deixar só o track, tá? Porque daí ele vai renderizar só com o nome que está escrito aqui, ó. Beleza? Se você adicionar mais, ele vai colocar, por exemplo, o número respectivo do canal, aqui no caso 1, 2, 3. Aí, por exemplo, no Best DI ali, 1, ele vai estar aparecendo 8, 1 Best DI, tá? Então não faça isso. E aí você vai selecionar o output, onde você vai mandar esses arquivos, a pasta final. Então eu vou criar uma pasta aqui na área de trabalho, vou chamar de renderização, né? Venho aqui, seleciono, OK, e aí é só apertar em processar. Beleza. Aí eu venho aqui na minha área de trabalho, renderização, tá aqui, ó, todas as tracks renderizadas. Ó, propriedades, ó, arquivo Wave, tudo certinho, com o nome que a gente escreveu aqui, ó, kick in, kick out, beleza? Kick in, kick out, kick trigger, guitarra lead e tudo mais. E aí, quando eu for abrir os arquivos, eu venho aqui e seleciono, né? Ah, guitarra, guitarra acústica e tal. E aí, enfim, é mais fácil para eu montar a sessão porque já está tudo identificado. Beleza? Então, basicamente isso, essa forma para nomear e enviar os arquivos. Caso tenha alguma dúvida, tenha alguma coisa muito diferente, que saia muito fora do normal, daí a gente pode conversar direto daí pelo WhatsApp. Daí eu explico, tá? Mas, via de regra, isso aqui funciona
100%. Beleza, gente? Basicamente é isso. É um vídeo que ficou um pouco longo, mas é um vídeo que vai complementar quando eu enviar o PDF, né? Caso tenha alguma dúvida, assistindo esse vídeo aí pode sanar. Beleza? Eu acredito que é isso. Até uma próxima e espero que a gente trabalhe junto no futuro.